Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos contar uma história de terror para você dormir. Então acomode-se bem na cama e prepare-se para uma noite assustadora com esta história arrepiante e viciante. Boa noite. Sussurros na escuridão. Na noite em que aconteceu, eu tinha ido dormir um pouco mais tarde. Já estava grogue, pois tinha tomado vários copos da bebida mais barata que encontrei no mercado. Copos não, talvez uma garrafa inteira. Meu estado não estava lá dos melhores, mas eu nem ligava. Era feriado no dia seguinte, então só curti o momento. Quem me visse iria achar que eu estava sofrendo por alguma desilusão, logo eu. Quando finalmente deitei, o sonho não demorou muito para aparecer. Eu estava em pé em frente à porta do apartamento ao lado, que estampava o mesmo número 10 prateado, mas parecia corroído, como se muitos anos tivessem passado por ela, mesmo que o prédio fosse consideravelmente novo. Senti vontade de bater, mas nem precisei, pois ela simplesmente se abriu, revelando Dona Silvia, triste e cabisbaixa. Sua voz era tão baixa que parecia até sussurrar, muito diferente das risadas que se ouviam porta afora quando ela estava assistindo a algum seriado qualquer. Para minha surpresa, o apartamento também estava mudado. Peguei-me observando. Os tempos que passaram pela porta pareciam ter tomado todo o interior, janelas, móveis e decorações, parecia abandonado. Teias de aranha se emaranhavam no encontro da mobília com as paredes e chão, e nas lâmpadas também. Uma camada generosa de poeira estava em todas as superfícies, como um tapete de mau gosto. Mas, de alguma forma, Dona Silvia parecia não ligar, convidando-me gentilmente para sentar e bater um papo. Ela carregava o mesmo apoio que usava para andar, um daqueles quadrados. Quando sentei no sofá, a poeira acumulada subiu e simplesmente congelou no ar. A atmosfera lá dentro era parada, como se houvesse um bolsão de ar tão antigo e sujo que, em alguns momentos, me causava dificuldade para respirar. O assunto, meio mórbido. Ela começou a me contar o que achava que acontecia depois da morte, sobre a morte de seu marido há alguns anos e como se sentia sozinha, achando que ninguém iria perceber quando ela de fato morresse. Geralmente eu não me incomodaria com assuntos assim, mas o jeito soturno que ela pronunciava as palavras e as lágrimas que derramava de vez em quando, me deixavam desconfortável, sufocado, triste. E então acordei. Minha primeira reação foi pôr as mãos na cabeça e pensar, meu Deus, o que foi isso? Nunca tinha tido uma visão tão real. Nas outras vezes, parecia estar presenciando algum filme de terror e nunca tinha tido uma conversa sequer com as minhas visões. Eu precisava saber se minha vizinha estava bem. Coloquei na minha cabeça que, quando entardecesse, passaria lá para lhe perguntar como ia a vida. Mas você sabe, né? Me entende. Às vezes, a gente simplesmente esquece de certos compromissos quando se está sufocado de pensamentos borbulhantes e cheio da metódica rotina. E foi o que fiz. Enchi-me de tarefas mais simples, como organizar papéis, passar uma vassoura de qualquer jeito pelo chão e me sentir orgulhoso disso antes de sair para dar uma volta. Esse passeio durou o resto do dia. Sondar a praça, sentar no banco do parque e observar as outras pessoas com aquele sorriso vitorioso, o sorriso que eu não tinha. Por fim, enfiei-me em algum bar que estava aberto, decidido a repetir a noite anterior, beber até sentir a visão me escapar e dormir. Mas no momento em que coloquei o primeiro copo na boca, ouvi claramente a voz de Dona Silvia. Ninguém vai saber quando eu realmente morrer. Foi tão repentino e claro que me fez soltar o copo, que caiu e se espatifou no chão, se dividindo em vários cacos. Todos olhavam meu pequeno vexame, inclusive o cara troncudo que me serviu a bebida. Nem me dei ao trabalho de explicar, estava atordoado. Isso deve pagar, desculpa, foi a única coisa que disse. Coloquei o dinheiro no balcão e saí. Isso me impulsionou a bater na porta número 10, assim que coloquei os pés no meu andar. Bati 3 ou 5 vezes, não me lembro, e não fui respondido. Não havia ruído algum, nem das séries antiquadas que ela gostava de ver. Somente o silêncio. Mas daí me lembrei de uma coisa, era feriado. Ela devia ter viajado para a praia, como sempre fazia. Foi o que me confortou pelo resto da noite. Além do mais, minhas visões não passavam de visões, nada demais. Eu havia ignorado isso a minha vida toda e não seria agora que ficaria colocando minhocas na minha cabeça. Eu iria dormir e sonhar com outra coisa. Mas não foi bem o que aconteceu. Assim que fechei os olhos, o sonho começou do mesmo jeito, a mesma porta, a mesma sensação de sufocamento e o mesmo papo mórbido. A única coisa diferente era que Dona Silvia parecia mais triste que da última vez. Não conseguia pronunciar uma frase sem que derramasse uma enxurrada de lágrimas.
Elas ensopavam sua camisola cor-de-rosa, e algumas pingavam no chão, mas não pareciam fazer efeito na poeira, que se mantinha intacta, como se não tivesse sido molhada. E de novo eu acordei. Lembro-me muito bem que tornei a procurá-la depois de acordar, mas de novo, não fui atendido. Ainda não escutava nada, nenhum ruído vindo de dentro daquele apartamento. O dia estava quente demais. Na verdade, o noticiário havia avisado que seria quente a semana toda. Ela devia ter aproveitado para prolongar o feriado. Assim que chegasse, eu iria conversar com ela e talvez lhe contar sobre o que vi. Mas naquele dia, ela também não apareceu. 6 dias. Isso mesmo, 6 dias foi o tempo que tive a mesma maldita visão. 6 dias terríveis. Eu já não conseguia trabalhar direito, comer, fazer as coisas mais comuns. Eu sempre a ouvia sussurrar a mesma frase, estivesse eu no banho ou andando pelas ruas, era angustiante. Eu sempre tentava entrar em contato. Cheguei a esmurrar a porta algumas vezes e chorar baixinho em frente ao número 10. Eu não aguentava mais. Precisava saber o que estava acontecendo, o sentido de toda aquela perturbação. Não sei se foi uma resposta divina, sei lá o que você vai achar. Já não me importo mais. Só sei que a resposta veio na forma de mais uma visão. Eu estava novamente em frente à 10ª porta, mas, pela primeira vez em uma semana, ela estava mudada. Em vez de ter o número 10 completo, faltava o 0, sustentando apenas o primeiro dígito de uma maneira desequilibrada, prestes a cair. A madeira estava repleta de bolhas de mofo que pareciam incrustadas por dentro do material, e fedia a bolor, podridão. Confesso que senti certo nojo de encostar na maçaneta. Pensei até em voltar, mas em uma simples olhada ao redor, percebi que não conseguia ver mais nada. Parecia que só existia aquela porta. Todo o resto era apenas escuridão. Dessa vez, eu precisei abrir a porta, que rangeu sob o peso da minha investida contra ela. E o interior. Quase desmaiei ao entrar. Sustentava um cheiro de morte tão grande, que fui obrigado a colocar a mão em frente ao nariz. As paredes não tinham mais nenhum pedaço do antigo papel de parede. O chão, além da camada ainda mais grossa de poeira, tinha gotas escuras e viscosas que pareciam sangue. Sangue velho e fedido. E a última coisa que reparei foi que Sylvia não estava lá. Não na sala, não no banheiro, não na cozinha. Quanto mais eu adentrava o lugar, o cheiro putrefato ia ficando mais forte, parecia se engatar no fundo da minha alma. Em todos esses anos, achei que tinha visto as coisas mais terríveis, atropelamentos, decapitações. Mas nada, absolutamente nada, foi capaz de me causar tanta ânsia. Dona Sylvia estava lá, deitada na sua cama, com a mesma camisola cor-de-rosa. Seu rosto parecia moldado em uma tristeza eterna. Pelo menos a metade que ainda estava inteira. A outra, ó, céus! A outra metade era apenas um punhado de vermes, gordos e brancos, que se remexiam para lá e para cá, felizes com a refeição cadavérica. O olho estava perfurado bem no meio da órbita e pulsava, devido aos vermes que também estavam ali dentro. Tive que me segurar para não despejar tudo o que havia comido no chão. O bolo se formou bem na garganta e tive que engoli-lo 2 vezes para ter certeza de que não voltaria a subir. Que visão pavorosa, meu amigo! O resto do corpo era uma bola de carne inchada e roxa. Eu a olhava com lágrimas nos olhos, não conseguia acreditar no que estava vendo. E então houve um suspiro. Não dei atenção no primeiro instante, mas logo ele ganhou força. Eu avisei. Sozinha. Vinha da boca carcomida da mulher. Não tive tempo de ver o resto da cena. Parti em uma carreira até a porta e a fechei atrás de mim. Mas ainda assim conseguia ouvir a voz dela. Sozinha. Mais e mais alto, parecia gritar no meu ouvido. Eu precisava parar com aquilo e comecei a socar minha própria cabeça contra a parede, mas a voz parecia ignorar. Sozinha. Acordei, meu primeiro impulso foi bater na porta ao lado. Não ligava se estava de pijama, eu precisava vê-la, garantir que estava tudo bem. Esgueirei-me pelo corredor e esmurrava a porta tantas vezes que senti meu pulso arder. Os vizinhos, que haviam acordado àquela hora da manhã com meu barulho, já se aglomeravam em suas portas. Alguns me xingavam, outros perguntavam o que estava acontecendo. Eu não ligava. Precisava de respostas. Desci às pressas para a portaria e contei da maneira que consegui ao porteiro o porquê de eu precisar que ele abrisse aquela maldita porta. Eu preciso, estava desesperado, mas logo tentei me recompor quando percebi que não conseguiria nada daquela maneira. Onde ela está? A dona Sylvia do 10, chegou de viagem? Viagem. Senhor, a dona Sylvia não saiu em viagem. Não podia ser.
Contei resumidamente sobre meus sonhos, e então ele tomou a atitude que eu esperava, subiu para conferir. Quando o apartamento foi aberto, um cheiro de podridão invadiu os olfatos de todos que estavam presentes vendo a cena. O porteiro não me deixou entrar, na verdade, não deixou ninguém entrar, disse que o que estava fazendo era invasão. Mas logo depois que saiu, ele ligou para a polícia. Eu observava tudo com olhos aflitos, encostado num canto, até que a polícia chegou. A notícia veio depois de alguns minutos que ficaram lá dentro. Dona Silvia estava morta, morrera do coração há uma semana e ninguém havia percebido. Depois disso, tudo foi um borrão. Levaram-me para interrogatório e eu não conseguia pronunciar uma palavra decente e então decidiram que seria melhor que eu viesse para cá. Simplesmente me colocaram nas suas mãos, Dr. Morgan. Não precisa nem me dizer o que vai acontecer, eu já sei. E só assim espero que a voz cesse. Sei que já sabe disso, mas de qualquer maneira preciso contar para ficar registrado na minha ficha. A voz continuou, e continua a gritar na minha mente. Você sabia. Bom, Gustavo, você já sabe a sua sentença. Gostaria que as coisas não fossem assim, mas não sou eu quem decide, infelizmente. Tudo bem, meu amigo. Sei que agora acredita em mim e sei também que deveria ter dado atenção às coisas que vi. Pode acreditar, você está dando meu alento. Depois disso, 2 homens vestidos de branco entraram na sala, igualmente branca, e levaram Gustavo, que seguia sem oposição, talvez por desejar aquele momento, ou por causa da camisa de força. Ninguém sabia. Dr. Morgan, médico do hospital psiquiátrico, se pegou por um momento pensando na história daquele jovem, para logo depois assinar o papel que autorizava sua execução. No dia 5 de agosto de 2019, Gustavo foi morto por uma injeção letal, após um julgamento que o condenava culpado pela morte de Silvia, já que ele, de alguma maneira, era o único que podia ajudar e não fez, por não acreditar em suas visões. E assim, uma tragédia se encerrou em um ciclo de desespero e morte, deixando para trás perguntas sem respostas e um silêncio que nunca seria preenchido. Gostou? Então nos siga para ouvir mais histórias como essa.